Falar agora de um assunto muito importante, um assunto muito sério, que pouco tem se falado, mas tem muita gente aí passando por essa situação e é sempre importante a gente comentar aqui e esclarecer, principalmente para os pais, né? Pensando sempre também na segurança e na felicidade dos filhos. Vamos falar agora com um consultor político e um dos idealizadores da campanha Filho Não É Mobília, campanha contra a alienação parental. Vamos conversar agora então com o consultor político Márcio Leopoldo Maciel. Está me ouvindo, Márcio? Muito boa tarde. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem. Vai participar... Boa tarde, Yasmin. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por participar da gente. A gente também está aqui no estúdio aqui com o Dr. Guilherme Colim, que participa do programa toda segunda-feira, aqui também vai participar da entrevista. Doutor Guilherme, muito boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Márcio, Yasmin. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Márcio, vamos começar falando da campanha Filho Não É Mobília. Exatamente como é que qual é o objetivo dessa campanha, do que se trata exatamente, Márcio? Então, Cláudio, nós somos um grupo de pessoas que orbita o tema da alienação parental, ou pessoas que passaram por isso, que têm dificuldades em conviver com seus filhos por diversas razões, ou pessoas que têm interesse intelectual no assunto, estudiosos, psicólogos, por exemplo, psicólogos forenses, ou profissionais, incluindo psicólogos forenses, que trabalham com essa temática, advogados da área de família, juízes, promotores e tal. Nós nos reunimos, fomos nos conhecendo. No ano passado nós fizemos uma campanha, foi a nossa primeira campanha, porque abril é o mês de combate, de conscientização e combate à alienação parental. No ano passado nós decidimos fazer uma campanha em defesa da verdadeira guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada é um antídoto para a alienação parental. Então, no ano passado nós fizemos uma campanha para defender a verdadeira guarda compartilhada, divisão de tempo de convivência. A criança tem 2 residências na guarda compartilhada. Neste ano, quando nós estávamos conversando, montando que campanha nós poderíamos fazer, nós chegamos à conclusão que existe um ato de alienação parental que é muito comum, que é muito grave e que, ao mesmo tempo, ele ocorre sem que haja qualquer consequência, que é a mudança do menor para outro município. Subitamente, um dos pais pega a criança e leva para outra cidade, sem que o outro tome conhecimento, sem que o outro participe dessa decisão de autorizar ou não a mudança. Independentemente de guarda, a pessoa pega a criança e leva embora. E entra com a ação em outra cidade. Ou, em casos em que já há uma disputa, a pessoa muda e acaba mudando o foro de competência para julgar a ação. Então nós temos, olha, isso acontece muito, nós temos vários casos. Vamos fazer uma campanha de conscientização sobre esse tipo de ocorrência, que é quando um dos pais leva a criança e tal. Oi, Márcio, boa tarde. Obrigada por participar. Yasmin Luz conversando contigo. Eu até queria perguntar para o senhor de que maneira a alienação parental ela acaba afetando as crianças. Isso é sempre do mesmo modo que elas são afetadas? Eu acho que a gente tem que fazer uma pequena diferenciação aqui. A alienação parental é a crença de que existe um fenômeno psicológico, que é a criança passar a rejeitar um dos pais em razão de algum afastamento, que pode ser psicológico, pode ser uma manipulação e tal, ou pode ser um afastamento físico, a mudança para outro lugar. Mas a nossa legislação, ela não trata da doença, digamos, ou dessa patologia, ou dessa possível rejeição. Ela trata dos atos que podem redundar nesse distanciamento. O ideal, segundo o legislador, segundo a legislação, é que a criança mantenha a convivência com o pai e com a mãe. Não só porque a alienação parental é um problema, mas porque a ausência do pai e a ausência da mãe é um problema. Então, existe um conjunto de leis, legislativo, que tenta manter a criança próxima do pai e da mãe, tanto que nós temos a lei da guarda compartilhada, que incentiva a convivência frequente da criança com ambos os pais. Quando você leva uma criança para longe, e esses casos são sempre traumáticos, porque quando você pega uma criança e leva embora para outro lugar, há uma ruptura drástica, súbita da relação que a criança tem com o pai ou com a mãe, e isso causa traumas. Também tem esse objetivo da lei, é evitar que essa mudança, que esse rompimento ocorra.
Em geral, o que a gente vê são casos em que já havia um impedimento da convivência, por exemplo, o pai ou a mãe já não deixavam o outro participar da convivência, e aí quando não havia mais o que fazer para impedir, porque o judiciário já estava próximo de punir a alienação parental, a pessoa muda de cidade. E o Brasil é gigantesco. O Brasil, se você muda do Rio Grande do Sul para o Maranhão, se você colocar essa mesma distância na Europa, você ultrapassa 6 países. Então a legislação passou a vedar essa ruptura, não é? Só que aqui eu queria fazer pontuar algo importante. A legislação veda, mas de alguma maneira o judiciário é conivente com esses atos, porque ele não cumpre a legislação. E essa é uma das dificuldades, o ponto fundamental da nossa campanha é divulgar isso. Quem quiser pesquisar, existe o nosso manifesto, a gente trata desse problema. Filho não é mobília, manifesto, quem procurar isso no Google vai encontrar, porque assim, a lei diz que você não pode mudar de cidade sem autorização do outro. Mas quando isso ocorre, quando o pai ou a mãe busca o judiciário, ele não encontra a guarida, ele não encontra o cumprimento dessa lei. Aliás, a lei é inclusive desconhecida por muitos. Vamos falar um pouquinho, vou pedir para a participação do Dr. Guilherme Colin. Na sequência, a gente vai ter uma entrevista com o Dr. Guilherme sobre o ponto de vista jurídico, exatamente. Mas, doutor Guilherme, a questão é mais corriqueira, acontece mais do que se imagina, né, doutor Guilherme? Cláudio, é dramático, é terrível. Eu não sei o que é pior, a minha dúvida é o que é pior. Se é a frequência com a qual é praticada a alienação parental de todas as formas ou se é a indiferença com a qual o judiciário trata o tema. Essa é a minha dúvida, O que é mais grave? A frequência, o problema social e cultural ou a maneira indiferente com a qual ele é tratado. A gente poderia fazer uma campanha para que as pessoas parassem de matar umas às outras, campanha do não homicídio, por exemplo. Mas a gente sabe que na sociedade haverá pessoas homicidas. A gente poderia fazer a campanha não roube, não assalte, mas a gente sabe que na sociedade, infelizmente, pessoas praticam isso. Então, a minha preocupação maior não é com a existência de pessoas que pratiquem crimes, é com a maneira como aquelas pessoas que não são criminosas, o Estado, trata o cometimento frequente dos crimes. No caso do homicídio, como eu falei, não existe a indiferença do Poder Judiciário. O Judiciário trata como deveria tratar o crime de homicídio. Mas quando um filho fica órfão de pai vivo, o Judiciário não está nem aí. Este é a nossa, ou de um pai vivo ou de mãe viva. A alienação parental é praticada por ambos os gêneros, embora um deles seja mais frequente, é por ambos os gêneros. Então, quando uma criança se torna órfã de pai vivo ou de mãe viva, o judiciário não está nem aí, e este é talvez o ponto mais grave. Por favor, Márcio. Eu diria justamente que esse é o ponto. Veja bem que não só o judiciário, mas também os operadores do direito, e eu não quero fazer uma crítica, mas a nossa campanha, inclusive, intenciona difundir a legislação em torno desse tema específico, que é a mudança, porque, veja, quando acontece isso com um pai ou com uma mãe que tem o seu filho levado, quando ele procura ajuda, há um desconhecimento completo em relação à nossa legislação. Primeiro, que as instituições e os operadores e o judiciário, enfim, né, esse bojo todo, vão negar que se trata de um ato de alienação parental. Tem uma expressão popular, né, que é passar pano, né? Há uma tendência a passar pano para esse tipo de atitude. A lei de alienação parental, ela fala da mudança do menor para outro município em 4 dos seus 8 artigos. Ela tenta barrar. O legislador fez o seu trabalho. Ele produziu uma legislação muito boa, por sinal. Depois, em 2014, com a mudança do Código Civil, não estamos falando da lei de alienação, estamos falando do Código Civil, o legislador pôs no artigo que trata do poder familiar a vedação da mudança. Está lá, do poder familiar. Não pode mudar a criança de cidade sem autorização do outro pai ou do juiz prévia, para que ambos sejam ouvidos. Que fique claro, a gente não está dizendo que a pessoa não pode ter o direito de ir e vir, mas que se ela pretende levar a criança, essa mudança tem que ser discutida pelo Poder Judiciário, que vai levar em consideração o bem-estar do menor. Vai ou não vai? Deve ir ou não deve ir? É melhor que fique com o pai ou que fique com a mãe, e a mãe vá e a criança fique?
quais são as... Quem vai julgar isso é o Judiciário com o auxílio do Ministério Público. O problema é que o que ocorre é que a pessoa leva embora e não consegue fazer cumprir a lei que veda a mudança. Entende? Esse é o ponto central da nossa campanha. Por que há essa dissociação entre a lei e a prática? Muito bem. A gente vai continuar falando, Márcio, com o Dr. Guilherme Colin na sequência do programa. Márcio, queria só para encerrar a tua participação, pessoal que está passando por isso agora, né? Redes sociais, como é que faz para se engajar nessa campanha aí, para buscar mais informações e mais ajuda? Como é que faz, Márcio? Claro. Assim, nós temos páginas de Facebook que estão participando da campanha, Alienação Parental Brasil, Diário de um Alienado, basta digitar esses nomes que vai encontrar. Pode procurar um blog, que lá tem também os nossos endereços, o blog está hospedando os materiais e o nosso manifesto, quem é da área do direito quiser ler o manifesto que nós escrevemos é filhonãoemobília.blogspot, mas basta pôr o Filho Não É Mobília manifesto que vai encontrar nas redes sociais facilmente. Muito bem. Tu tem um WhatsApp também, Márcio? Não, a gente não fez o WhatsApp, mas eu acho que é mais fácil me encontrar ou nos encontrar por esses canais. Perfeito. Márcio... Pela Alienação Parental Brasil. Alienação Parental Brasil. Isso, Diário de um Alienado ou o próprio blog Filho Não É Mobília. Muito bem. Obrigado, viu, Márcio, pela participação, tá bom? Vamos continuar acompanhando esse tema aí e comprar essa luta aí também, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado e um abraço a todos. Valeu, obrigado.